Bom, obviamente o resultado é péssimo dos péssimos dos péssimos. São pontos que eles não são recuperados em momento algum no campeonato. Os pontos com os times grandes a gente troca, né? Você pega um rival, você pega o Flamengo, você pega o Galo. Isso você troca. Você ganha de um, perde para o outro, ganha em casa, perde fora. Você troca ponto e é normal. Agora, ponto para Chapecoense em casa, não tem jogo para recuperar esses pontos. São pontos perdidos, 2 pontos que ficaram e você não recupera mais. A escalação do Crespo assustou todo mundo, né? Foi uma escalação meio confusa a princípio. Ele meteu o Reinaldo na zaga, o Sara na lateral. Lembrou o Osório? Lembrou o Diniz, lembrou o Osório, Só que, apesar da escalação confusa, e foi quase que unânime na torcida, nas páginas, tal, que a escalação realmente deu aquela assustada, o time foi bem no jogo. O time entrou bem, muito tranquilo, fez 1-0 tranquilo, controlou muito bem o jogo. O jogo estava muito tranquilo. E aí teve a expulsão do Nestor. Antes da expulsão, não sei se vocês viram, mas teve uma defesa absurda do Volpi ontem. Não sei se vocês chegaram a ver. Não, defesa maravilhosa, um chute de muito perto, forte no alto, baita defesa. Mas aí o Nestor foi expulso, na minha opinião, injustamente. É um lance que ele... Tudo bem, o pé foi alto, ok, mas não foi um lance violento. É nítido que ele não tem a intenção de chutar a cabeça do adversário. É nítido. E aí, tanto que o juiz, na hora, deu amarelo. E aí o VAR chamou e ele expulsou. Então, ontem eu tava com... eu tava com o seu irmão à meia-noite, eu tava com o seu irmão e o Rato. Não sei se ele já falou da gente pra você. Não comentou nada. Ele falou que é aceitável o vermelho. Ele é São Paulino e ele achou que o vermelho é aceitável. Então, eu ia dizer isso. Não é assim, ó. Não é que é um roubo, é um negócio. Não. Mas na minha opinião foi injusta. Mas é aceitável. Concordo. É aceitável. Que ontem você tava chiando lá no... lá no WhatsApp você tá ligado, né, Nenê? Aí a gente já faz aquela bagunça. Ao contrário, eu pensei que você ia chorar, que já vinha armado. A gente já faz aquela bagunça. É aceitável, mas para mim foi injusto. E, Tricolor MG tá com a gente de novo aí. Salve, Tricolor MG, seja bem-vindo mais uma vez. Tricolor. Estamos na choradeira aqui agora, fica aí. Vem chorar junto. E pode me cornetar à vontade, hein? Tá comemorando o Paulistinha ainda. O São Paulo voltou para o segundo tempo. Aí, na minha opinião, aí sim, para mim teve um erro do Crespo, porque ele tirou o Luciano para recompor, como ficou sem o volante, ficou sem o Nestor. Capitão. Ele tirou o Crespo, o Crespo tirou o Luciano, colocou o Léo para recompor a zaga, levou o Reinaldo para a posição dele e avançou o Sara. Só que aí, o Luciano, dos atacantes, ele é o cara que mais volta para marcar, que recompõe, que mais briga, que mais luta. E aí o São Paulo perdeu completamente o meio-campo. Já estava com um a menos, e aí, para mim, a substituição foi errada. Eu tiraria o Éder, apesar do Éder estar bem no jogo, ele fez o gol e estava bem no jogo. Aliás, o gol foi uma bela jogada do Rigoni, que vem jogando bem. Aparentemente, realmente é um bom jogador. Eu tiraria o Éder, porque o Éder sairia, cedo ou tarde o Éder sairia, porque ele não tem condição física de jogar os 90 minutos. Então, já que você vai precisar recompor e já sabe que é uma substituição certa, eu tiraria o Éder. Não quer tirar o Éder? Tiraria o Rojas, mas não tiraria o Luciano, que é um cara que compõe ali o meio-campo e ajuda na marcação. São Paulo perdeu o meio-campo, acabou tomando um empate numa jogada, até então, numa das poucas jogadas da Chapecoense. A bola desviou no Lisieiro, matou o Volpi, a Chape empatou. E aí a Chape começou a apertar um pouquinho mais. Teve a chance de fazer o 2-1, num erro de saída de bola mais uma vez. O Wellington errou o passe, a Chape meteu a bola na trave, no rebote o cara chutou e o Wellington salvou em cima da linha. Nesse momento, eu já via um time mais bagunçado e mais perdido. A substituição não surtiu o efeito que o Crespo esperava, perdeu completamente o meio-campo. Não é que a Chape estava criando um monte de chance, mas a Chape acabou dominando ali o meio-campo, dominando o jogo, e foi mais perigosa. No final do jogo, o São Paulo ainda meteu uma bola na trave com o Sara.
Mas assim, num bumba meu boi, de bola levantada. E aí tem um ponto importante que eu até deixei para falar no final de propósito, que é, quando o jogo tava 1-0, o nosso querido Pablo, que entrou no lugar do Éder, não sei Perde um golzinho, hein? Eu vi. Então, primeiro assim, ó, a jogada, ele fez a escolha errada na jogada, porque o Wellington passou sozinho no meio, ele não tocou. Aí o Wellington abriu na esquerda, ele tocou no Wellington, e ele foi para a área. O Wellington deu a bola nele, ele estava na pequena área, e ele conseguiu perder o gol. Tava 1-0, com 1 a menos. Você faz o 2-0, fecha a casinha, a Chape não é nada disso, você fechadinho, acabou o jogo. E ele perdeu o gol, na sequência saiu o gol da Chape. Então assim, o Pablo já teve todas as chances possíveis e imagináveis no São Paulo. Não dá. Precisa ir atrás de um centroavante. O Pablo é muito fraco. Contratação mais cara da história de São Paulo, né? A contratação mais cara da história de São Paulo. Mas aí cai naquela bobagem do momento, do cara acabou de ter um ano muito bom lá no Atlético Paranaense. Na teoria, todo mundo quer. Na teoria, tinha a proposta do Flamengo, tinha a proposta de não sei quem. Aí você vai e banca. Mas assim, ele é esforçado, ele é brigador, ele corre, vontade não falta, não tenho o que questionar, mas tecnicamente ele é muito fraco. O Pablo não pode ser o camisa 9 de São Paulo. Não pode. É muito difícil ganhar um título brasileiro, por exemplo, tendo o Pablo de camisa 9. Ele é muito fraco. O gol que ele perdeu ontem é um absurdo. E aí o São Paulo tomou um empate logo na sequência. Foi o outro lance, né? Na sequência. Não é só culpa do Pablo? Claro que não. Então assim, a pontuação preocupa, o desempenho preocupa, mas eu não consigo não olhar para as circunstâncias, sendo repetitivo, dos desfalques, ontem de uma expulsão que na minha opinião foi injusta, eu não consigo não olhar para as circunstâncias. Ô, Rato, mas assim, não sei se vocês concordam comigo, mas a gente tem que parar de reclamar de desfalque, porque vai ser uma coisa cotidiana no Brasil. Vai ser. Principalmente esse ano. E não é só o nosso time que tem desfalque. Vai fazer valer o elenco, né? Vai fazer valer o elenco, não adianta a gente ficar reclamando de desfalque aqui, porque tirando os times pequenos, que mesmo o time titular do pequeno é inferior ao time reserva de muitos grandes, mas assim, principalmente os times grandes, vai todo mundo jogar com desfalque o ano todo, não adianta. Mas o problema, Nenê, é aquilo que eu já falei, e aí uma coisa é quando você tem 1 ou 2 desfalques, outra coisa é quando você tem meio time de desfalque. Aí é um problema. Talvez nem o Flamengo, talvez nem o Palmeiras, e o próprio Galo, que são aí os principais elencos do Brasil, tenham meio time bom no banco de reserva. Mas é o que eu falei, Rato. Por exemplo, o time que jogou ontem contra a Chapecoense, ele não é melhor que o time da Chapecoense? É melhor, não, tanto que quando tava com 11 em campo, o time tava bem, o jogo tava muito controlado. Sim, aí sim, essa justificativa eu acho legal. Agora, de justificativa de desfalque, eu tendo a discordar. Contra a Chapecoense, não pode reclamar de desfalque. Não, então. Justificar um empate por conta do desfalque não tem como. Quando eu falei dos desfalques, eu falei mais no contexto geral do momento que o São Paulo vive, da pontuação do campeonato, era um contexto geral. A circunstância de ontem, para mim, empatou, deixou de ganhar o jogo ontem por conta da expulsão do Nestor. Quem tava vendo... Fala aí, Bruno. Não, eu ia falar, de todos os jogos que o São Paulo teve aí, dos 4, ontem era o que, tinha mesmo a obrigação de ganhar, né? Os outros que não eram times mais difíceis, né? Eu vejo assim, o Fluminense, apesar de bom time, no Morumbi você precisa ganhar. O Atlético Goianiense, não vou falar que é um bom time, mas é um time ajeitadinho, você precisa pelo menos buscar um ponto fora. A derrota aceitável, né? A derrota aceitável é contra o Galo. Mas para encerrar aqui, como sempre, eu não consegui ser sucinto. O Daniel Alves foi escalado para as Olimpíadas. Foi convocado para as Olimpíadas. Eu ia falar isso aí do desfalque. Tá gerando um puta burburinho aí na torcida de São Paulo, reclamando do cara, reclamando do próprio São Paulo. O cara quer ir. O São Paulo deve 15 milhões pro cara. Fica até um negócio meio chato, falar, não, amigão, você não vai. Cara. Tipo o chefe que não paga o salário e não quer te dar a folga, né? Você vai pedir uma folga pro chefe que não te paga 2 meses. Eu imagino que seja uma situação meio complicada. Vai fazer muita falta, mas ele não joga. Ele não joga os 2 jogos contra o Racing e ele não joga os 2 jogos da Copa do Brasil nas oitavas de final, que vai ter o sorteio, a gente não sabe como. O Brasil pode ser
E eu queria perguntar pro meu irmão sobre o São Paulo, se aquela luz de advertência que você falou que deveria ser acesa se empatasse ou perdesse com da Chapecoense, mesmo jogando fora, deveria ser acendida. Foi postergada para a próxima rodada? Não. Eu inclusive disse que a pontuação e o desempenho não estão agradando. A pontuação é óbvio que não está agradando. Às vezes a pontuação não agrada e o desempenho não é tão ruim, mas o desempenho também não está legal. A minha única consideração sobre isso, eu acho que sim, precisa acender a luz do alerta. Eu entendo que o São Paulo tem muito mais chances nas Copas, porque Copa é diferente. Acho que tem muito mais chance nas Copas. Porém, você não pode apostar todas as fichas nas Copas. Você precisa, pelo menos, tentar se manter no pelotão ali do G4 para que o ano que vem você se garanta na Libertadores. Mas acende a luz, sim, claro que acende. São 2 pontos em 12. É muito ruim. É um começo muito ruim. E contra times fracos, né? Contra bônus do campeonato, que aí começa a vir a pedreira começam aquelas. Oi. Mas eu vou, assim, já te cortando. Eu acho que não existe mais time bônus no campeonato, não, viu, Ed? Tem, desculpa. Bruno. Como não? Não tem bônus? Chapecoense, América Mineiro, Cuiabá. Desculpa, você tem que ganhar. Não, ter que ganhar é uma coisa. Mas igual o Ed tá falando aí, que é bônus do tipo, já ganhou, não existe mais não, velho. Essa coisa tipo, o São Paulo tem que ganhar. Não, você tá adotando o discurso do Galvão Bueno. Não tem mais bobo no futebol. Não é nem bobo. Ou será que você tá se sentindo na mesma prateleira deles e não quer desmerecer a classe? Pode ser. Eita, não, Ed, a única prateleira que eu posso estar junto é brigando pra não cair com eles. Isso é isso que tá falando. É isso que eu falei. Mas qual é